Oi, gente, tudo bem? Vocês estão me ouvindo? Sim, aham, tudo certo. Posso começar? Saúde. Eu acho que vou deixar a minha câmera desligada, porque talvez a internet dê uma oscilada aqui. Vocês estão vendo a minha apresentação? Sim, aham. Pode colocar inteira. Ficou preto, não sei se só pra mim. Acho que tá travado, mas já vai. Beleza. Esperar um pouquinho. Deu boa, apareceu. Uhum. Então, gente, boa noite a todos. Para quem não me conhece, o meu nome é Maria Isabel. Eu sou acadêmica da sexta fase de Medicina Veterinária da UDESC e eu sou bolsista de iniciação científica na nutrição animal com o professor Henrique. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre a fistulação ruminal. Um procedimento ético ou uma conduta incompatível com o bem-estar animal? Quando eu estava escolhendo um tema, eu estava em dúvida entre diversos assuntos e eu não tinha escolhido ainda. Daí eu estava conversando com um amigo meu e ele, semana passada, e ele tinha mandado um story que uma pessoa tinha colocado, no qual ele repostava um post do Instagram falando sobre a fistulação ruminal. Mas como eu, enfim, para mim é uma coisa normal, é uma coisa que eu já vi, já tive contato, eu imaginava que era algo assim que causasse bastante indignação por parte de algumas pessoas e também cada um tem a sua opinião, né? Então eu achei que fosse algo, né, como bastante coisa relacionada a esse assunto causa bastante debate, eu achei que fosse algo comum. Só que daí no outro dia eu tava vendo os meus stories e mais duas pessoas que eu seguia compartilharam o mesmo post falando sobre isso. E daí eu fiquei curiosa e eu entrei no post, que era esse aqui. Eu abri o post e li a legenda, vi o que estava falando, e daí na legenda falava que era um método que as pessoas faziam, que faziam um buraco nas costas da vaca, na barriga da vaca, e que tiravam e colocavam um monte de coisa de dentro. E nos comentários as pessoas também propagando ódio, dizendo que os veterinários tinham que fazer isso com eles mesmos e tudo mais. Mas daí eu parei para pensar em como é chocante para uma pessoa que nunca viu um procedimento assim, que não sabe para que serve, que não sabia que era possível fazer ele. E tá no Instagram, que é uma rede que muita gente tem acesso, e parar e ler uma coisa que, em parte, não deixa de ser verdade, né? É sim um buraco que faz na vaca, mas em contraponto, não tudo que estava escrito era verdade, né? Não estava dizendo a finalidade, não estava especificando como era feito. Então, é normal que uma pessoa que nunca viu isso e se depara com um texto falando de de uma visão só, que fique chocada, né? E eu até depois abri no Google para pesquisar e vi mais algumas manchetes falando que essas duas manchetes eram da França, falando que algumas pessoas elas entravam escondidas nas fazendas experimentais e elas filmavam e postavam as coisas dizendo que estavam fazendo procedimentos ilegais nas vacas, estavam furando elas e colocando coisas que não devia dentro.
Mas, na verdade, não é isso que acontece, né? A fistulação ruminal é um procedimento legal, não tem nada de ilegal nisso, e é muito feito, apesar de poucas pessoas conhecerem, é muito feito para fazer pesquisas e experimentos no campo da nutrição de ruminantes. Então, por isso que eu decidi falar sobre esse assunto um pouquinho hoje, não expondo a minha opinião, né? E sim falando a finalidade desse procedimento, né? E para depois a gente debater um pouquinho, né? Se em algum momento alguém tiver alguma dúvida, alguém quiser abrir o microfone para dar a opinião, para corrigir alguma coisa, né? Porque eu também não sei tudo, na verdade sei muito pouco, mas se alguém quiser complementar ou no final, se quiser deixar no chat, depois a gente discute. Então, o que é a fistulação ruminal? A fistulação ruminal é um procedimento cirúrgico realizado sob anestesia. Então, é um procedimento cirúrgico como qualquer outro realizado em pessoas, realizado em outros animais, que segue todas as práticas sanitárias, é feita higienização. Depois eu vou falar um pouquinho de como que ele acontece, né? Então, o animal não vai sentir dor quando estiver fazendo. E o intuito dele é exteriorizar uma determinada porção do trato digestório do animal, que nesse caso é o rumen. Então, vai fazer uma conexão, digamos, entre o meio externo e o rumen, para você ter acesso ali e ter acesso ao conteúdo que tem dentro dele. E depois de fazer essa fistulação, é implantada uma cânula para que possa, enfim, tampar ele, não deixar ele o tempo todo, né, em contato com o meio externo, daí só abre quando vai retirar ou retirar o líquido. É um procedimento que ele é descrito na literatura científica desde o século XIX e mais ou menos em 1920, e ele pode ser usado em ruminantes e pequenos ruminantes, né? Então, ele é realizado em ovinos, em caprinos, em bovinos, né, de que são os animais de maior interesse zootécnico que possuem rumen, mas é mais comumente visto em bovinos mesmo. Então, qual a importância desse procedimento? Por que alguém vai fazer um buraco no rumen da vaca, né? Que é o que eles estavam falando. Então, o principal intuito desse procedimento são os estudos na nutrição animal. Então, a partir dessa fistulação, é possível avaliar o metabolismo e a fisiologia do pré-estômago. Então, avaliar todo o processo digestivo, as dietas, né? A degradabilidade dos alimentos em si, que quer dizer no local natural deles, porque se fosse fazer isso, por exemplo, em laboratório ou enfim, fora ali do rumen, não ia ter o mesmo resultado, né? Então, é coletado o material ali, tu já tem o resultado esperado. Além disso, a obtenção de amostras para estudo dos micro-organismos do rumen, que os micro-organismos do rumen eles formam uma flora, assim, muito vasta, que tem vários benefícios, tanto para a digestão quanto para outras coisas que podem auxiliar também em coisas, por exemplo, da fermentação do etanol e etc. No desenvolvimento de estratégias para mitigação do metano entérico, então, para diminuir a formação do metano, porque isso é uma coisa que já vem há muito tempo, né? Que o pessoal diz que a bovinocultura é a principal responsável pelo aquecimento global, pela emissão de gases, enfim. Então, você avaliando isso, avaliando a formação desse metano, é possível tu achar estratégias que diminuam a formação desse gás
e também diminuam o impacto ambiental. Além disso, a doação de líquido ruminal, porque, por exemplo, quando tem algumas doenças que precisa fazer a limpeza do rumen, precisa fazer depois como tratamento a transfaunação. Então, tu pega o líquido ruminal de um animal saudável, né, depois, e doa, no caso, coloca no rumen de um animal que estava doente. Então, um doador fistulado, um animal fistulado, ele pode ser doador, então, do líquido. E para a sustentabilidade da pecuária. Então, como eu falei, a partir do momento que você escolhe uma dieta que tem maior digestão, que é mais aproveitável, você vai aproveitar mais nutrientes, não diz só a respeito de você aumentar a conversão alimentar. Então, não é só você, vou comer menos e produzir mais. Você também vai estar diminuindo a excreção de compostos, de gases que poderiam ser prejudiciais, em grandes quantidades, no meio ambiente. Além disso, é possível definir estratégias de prevenção e tratamento de doenças. Então, por exemplo, o timpanismo ruminal, né? Quando o animal ingere algumas plantas que possam causar timpanismo, às vezes ele pode até morrer por causa disso, né? Então, você conhecendo como é esse processo, você pode definir algumas estratégias para prevenir que ele ocorra. Além disso, algumas contribuições para a saúde humana, que eu até li algo sobre isso, que a Embrapa está fazendo algumas pesquisas produzindo manteiga enriquecida com ácido linoleico para ajudar no tratamento da Alzheimer. Então, é algo bem interessante. E também relacionado à ingestão de alimentos, de produtos de origem animal, que está tudo associado, né? Também à nutrição do animal. Ajustar a dieta de um animal e avaliação de situações de estresse. E, consequentemente a tudo isso, então, tu melhorando, tu ajustando, prevenindo doenças, enfim, tudo que eu já falei anteriormente, vai estar promovendo também o desenvolvimento agropecuário. E quais são as complicações que esse processo pode acontecer? Então, a fistulação ideal, ela é aquela que vai promover uma vedação, então não vai sair nada de dentro do rumen do animal. Então, a cânula vai permitir que o conteúdo fique todo dentro e só seja retirado quando ela for aberta. Só que, infelizmente, o vazamento do conteúdo ruminal é uma das complicações que mais acontecem com esse procedimento, e também a peritonite, né? Isso, consequentemente, vai causar um odor agradável. E, em segundo plano, pode atrair moscas, que daí podem causar miases. Também o vazamento pode causar desidratação, mas é claro que tudo isso é acompanhado por médicos veterinários, né? Até porque esses animais, eles são usados para experimentos, então sempre vai ter alguém ali acompanhando todo o processo. E como que acontece esse procedimento? Eu não vou detalhar muito o procedimento, porque isso não faz parte aqui da nossa conversa, né? Mas daí depois, se alguém tiver interesse em ver minuciosamente como ele é feito, eu vou deixar meu e-mail, e daí vocês podem me mandar um e-mail que depois eu mando o material para vocês, né? Então, o procedimento que eu vou descrever foi esse que foi publicado em 2009, na revista Ciência e Agrotecnologia da Universidade Federal de Lavras, onde esses 3 pesquisadores, eles analisaram esse procedimento em 25 vacas, então 25 bovinos e 8 cordeiros.
Então, como que ocorre esse procedimento, né? Como eu já falei antes, é um procedimento cirúrgico como qualquer outro. Então, as medidas de pré-cirúrgico são iguais. Então, é feito um jejum, um jejum alimentar e hídrico antes da cirurgia. A cirurgia ela é realizada em posição quadrupedal em bovinos, então é feita em estação, e decúbito lateral direito em ovinos e caprinos. Depois disso é feito a sedação, né, e a tricotomia da região da linha média dorsal ali até mais ou menos a linha do úbere. A sedação nesse procedimento que eles escreveram foi com xilazina e com lidocaína, se eu não estou enganada, acho que foi isso. E eu acho que eles colocaram aplicaram a atropina também nos pequenos ruminantes. E depois foi feita a fistulação na fossa paralombar esquerda, que é essa região ali que está com a tricotomia. Então, como que eles fizeram a incisão? Eles fizeram uma incisão circular na pele, né? Aqui nessa região, toda essa região. Depois eles dissecaram e removeram ela. E quando eles chegaram no músculo, eles afastaram, né? Tanto o oblíquo abdominal interno, quanto o externo e o transverso. Então, eles afastaram, eles não fizeram a incisão, que ficou tipo como se fosse uma grade. E daí eles tiveram acesso aqui ao peritônio, eles furaram com uma tesoura para poder visualizar o rumen. Daí eles pinçaram o rumen, fizeram uma sutura aqui na mesma região aqui onde tinha o corte da pele. E depois eles fizeram a incisão do rumen, fazendo uma abertura aqui. E daí eles deixaram um espaço de mais ou menos meio centímetro aqui entre a sutura, né, e o corte do rumen para não escapar. E depois colocaram a cânula. Esse procedimento dura mais ou menos 50 minutos por animal. E no pós-cirúrgico é aplicado a antibiótico terapia preventiva. Depois é feita a limpeza diária até a cicatrização da ferida com solução antisséptica. O animal ele retorna à alimentação normal após 24 horas e a cicatrização dele ocorre mais ou menos 30 dias. Nesse procedimento que estava descrito ali, eles ficaram aplicando pomada cicatrizante também até a cicatrização acontecer. E depois de escrever o procedimento, falar da importância dele, qual é o posicionamento dos defensores do bem-estar animal, dos direitos dos animais? Eles frequentemente lançam petições para o fim dessa técnica em pesquisas agropecuárias, porque eles dizem que tem métodos alternativos para se fazer isso. Primeiro que eles não defendem experimentos em animais, né? Depois que eles acham que tem métodos alternativos, que isso não é necessário, tu submeter um animal a fazer um procedimento no qual ele não precisa. Dizem que é invasivo, né? Consequentemente, e fere o direito e o bem-estar animal. E o posicionamento da Embrapa quanto a isso? Porque essa visão das pessoas que defendem os direitos dos animais, o bem-estar animal, volta e meia eles lançam coisas para acabar, né, com os experimentos, e a Embrapa ela se posiciona sobre isso, e eles lançaram vários tópicos no site da Embrapa falando disso. Então, além de todos os benefícios que eu já citei lá no começo, que foram eles que falaram, eles dizem que
Esse procedimento é realizado após análise e aprovação da Comissão de Ética no Uso de Animais. Então, passa por uma comissão de ética, e essa comissão de ética, ela segue as normas do Conselho Nacional de Controle e Experimentação Animal, que é o CONSER. Então, são várias pessoas que chegam ao consenso de que isso pode acontecer. Não é uma pessoa que vê o procedimento e diz, tá ok, pode fazer. Então, são várias pessoas que entram em um consenso para liderar a prática. Além disso, é realizada por um profissional médico veterinário, então não é qualquer pessoa, não é qualquer produtor rural que vai abrir o animal quando bem entender, vai chegar lá na propriedade e, eu quero fistular esse animal para analisar o que tem aqui. Não. Então, é um médico veterinário e ele vai realizar isso seguindo todas as normas que eu já falei, com sedação, enfim, anestesia, seguindo o protocolo pré e pós-cirúrgico adequadamente, fora que ele vai acompanhar esse animal por todo experimento. Então, o médico veterinário, ele faz o procedimento e ele fica o tempo todo acompanhando para ver se tem algum prejuízo, que se está fazendo mal para o animal, coisa assim. Ele segue o princípio dos 3 R's, que é Reduction, Replace e Refinement. Então, o que quer dizer isso? Tipo, eu vou usar o mínimo de animais necessário para fazer tal experimento. Eu não vou chegar numa propriedade e fistular todos os animais. Então, eu só vou fistular aqueles que eu preciso pro experimento. E, além disso, são preservadas as 5 liberdades, né, dos animais, que são livres de fome e sede, livre de desconforto, de dor, de lesões, doenças, livre para expressar o seu comportamento normal e livre de medo e estresse. Então, a Embrapa diz que um animal fistulado, ele tem um comportamento fisiológico normal, sem incômodo ou dor, não havendo prejuízo no consumo ou digestibilidade do alimento, produção de leite, reprodução e longevidade do animal, entre outros. Então, resumindo, um animal fistulado continua com a vida normal, sem prejuízo ao bem-estar dele, segundo a Embrapa. Mas então, Maria, tu falou a importância, falou do procedimento, falou da visão de cada um, mas então, no final de tudo isso, tu diz o quê? É um procedimento ético ou é uma conduta incompatível com o bem-estar animal? E daí, para responder essa pergunta, eu vou deixar essa tirinha aqui, ó. Que, na verdade, não existe uma verdade absoluta. Então, a minha verdade pode ser diferente da verdade de uma outra pessoa e cada um tem uma opinião sobre isso. O que a gente tem são fatos e posicionamentos. É um procedimento ético? Isso, de acordo com o Comitê de Ética, né? É um procedimento ético. Passa por um comitê, o animal aparentemente não demonstra nenhum sinal de desconforto, tem uma vida normal, e todos os procedimentos cirúrgicos, tudo é seguido corretamente, né? Como manda as normas. E também porque não é interessante para um experimento, por exemplo, o animal ficar desconfortável, o animal ficar estressado, o animal ficar com dor. Então, sempre é interessante lembrar isso, que a pessoa que está fazendo o experimento, ela quer os resultados da maneira mais fisiológica possível. Então, não é interessante para ele submeter um experimento em um animal que está sentindo dor, porque eu quero avaliar a digestibilidade de um alimento num animal que nem vai comer, porque está com dor, ele não vai comer direito. Então, como que vai dar certo, né? Os resultados, eles vão sair alterados. Então, por isso que é sempre interessante pensar essa parte que
mesmo que o médico veterinário não tivesse nem aí para o bem-estar animal, só pensasse no projeto dele, no resultado do projeto de doutorado dele, ele vai precisar pensar no bem-estar também, porque está tudo atrelado. Então, de certa forma, ele precisa sim seguir essas normas. E até tem um item lá que a Embrapa colocou, que faz uma analogia à bolsa de colostomia nos humanos. Né? A analogia, claro, que não é feita pela finalidade, né? Porque a finalidade nos humanos é para manter a vida da pessoa, manter, né, funcionando normal, e nos animais é algo experimental, é algo que não precisamente deveria, enfim, necessitaria estar lá no animal, né? Mas a analogia é quanto à funcionabilidade. Então, eles dizem assim que uma pessoa, um animal, consegue viver uma vida normal com o acesso de um órgão com o meio externo. Então, eles dizem, vive uma vida normal. Agora, o questionamento é, a qualidade de vida é a mesma? Aí já é uma pergunta, assim, que é difícil de responder, né? Porque o fato de você ter uma coisa que não é comum do teu corpo, por exemplo, se acontecer alguma complicação, pode vazar, pode vir mosca, as pessoas o tempo todo ali indo e vindo, né? Então, talvez nessa parte a qualidade de vida não seja a mesma, mas a vida normal pode produzir, pode comer, pode dar leite, pode deitar, levantar, correr, fazer o que quiser. E no fim de tudo isso, eu queria só deixar a minha opinião um pouquinho da importância desses procedimentos, porque às vezes a gente precisa submeter 1% dos animais a determinadas condições para melhorar a vida dos outros 99%. Então, às vezes, 1% dos animais estão ali não prejudicando a vida deles, está um pouquinho de desconforto, né, do que normalmente eles viveriam, mas por conta disso, 99% pode sobreviver, pode estar evitando uma doença, pode estar melhorando o ambiente, pode estar melhorando a qualidade de vida deles. Então, eu acho que tudo tem duas versões, né? Não, como já falei, não existe uma verdade absoluta. Tem os que vão defender e tem os que vão criticar esse procedimento. Mas sempre lembrar que o pouco pode salvar a vida de muitos outros. Então, o que eu tinha para falar era isso. Se alguém tiver alguma colocação, alguma dúvida, alguma crítica, ou quiser acrescentar, dar sua opinião sobre isso, pode ficar à vontade. E quem quiser o material, quiser me mandar um e-mail, eu posso mandar por e-mail ou pelo WhatsApp ou pelo direct no Instagram também. Uma coisa que eu queria acrescentar, parabéns, Maria, foi muito boa a tua elucidação e colocando os dois lados da moeda, né? Não só defendendo a gente, vamos dizer assim, mas colocando também o que os defensores dos animais e tal acabam falando. Eu acabei não achando aqui exatamente, mas eu não sei se tu acabou pesquisando sobre, ou a gente viu sobre isso em algumas matérias também, com relação às fibras A e fibra C, que tem a dor visceral, a dor aguda, né? Que isso é diferente dos animais. No caso da vaca, se eu não me engano, é a fibra C, não tenho certeza absoluta. Se alguém também estiver estudando e vendo um pouco sobre isso, sobre a anatomia, pode até falar e comentar se eu estou falando besteira. Mas como elas têm menos fibras que tem relação com a dor visceral, com a dor muscular, vamos dizer assim, elas não sentem tanta alteração comportamental com relação à fístula, né? Por exemplo, se a gente fizesse a mesma coisa
tentasse fazer um cachorro, ele reagiria de outra forma, porque a anatomia dele é diferente. Eu não sei se estou falando besteira ou se tem alguma relação com isso também. Eu não sei te confirmar, Luana, mas eu acredito que seja isso que tu falou mesmo. Se alguém quiser acrescentar alguma coisa, souber responder. Tô vendo aqui o pessoal agradecendo, o pessoal elogiando, desculpa. Muito obrigada, gente. Não era dúvida, Léo. Ela estava dizendo que os ruminantes têm a fibra muscular C, se eu não me engano, que não, o fato da fístula estar ali não vai causar tanta alteração comportamental como se ela fosse colocada, por exemplo, em um cachorro que tem uma fibra muscular diferente. Muito obrigada, gente. O link aqui para vocês colocarem a presença tá ali. Né? Não esqueçam de preencher, que vale certificado no final do semestre, tá? Muito obrigada.